Senador Rubio, muito obrigado por conversar comigo. É um momento crítico para o país, para o mundo e para esta histórica cúpula da OTAN. Obrigado. Eu sei que você tem um dia muito corrido pela frente, então vou direto ao ponto. Quero começar com alguns dos relatos que surgiram durante a noite. A CNN e o The New York Times estão noticiando que as primeiras informações de inteligência sugerem que as instalações nucleares iranianas não foram completamente destruídas. E o The Times está relatando que o programa nuclear foi atrasado apenas por alguns meses. Olha, eu sei que obviamente ainda é muito cedo. O presidente nega veementemente a veracidade dessas informações. Mas agora, qual a avaliação mais recente do confronto? Bem, não posso falar sobre informações de inteligência. Posso dizer que vazamentos de inteligência são uma das coisas mais frustrantes, porque muitas vezes são mal interpretadas. Um relatório de inteligência, para quem já viu um, às vezes é uma avaliação. Analistas fazem uma avaliação. E nesses vazamentos, o que normalmente acontece é que alguém lê o relatório e depois vaza para a mídia, dando a interpretação e o viés que desejam, porque tem algum objetivo, envergonhar o governo, ser em contração, seja lá o que for. Deixe-me te dizer uma coisa, o programa iraniano, o programa nuclear hoje não se parece em nada com o que era há apenas uma semana. O programa hoje foi significativamente atrasado em relação ao que estava há uma semana. Hoje, a situação está muito pior do que há uma semana, por causa dos Estados Unidos e de ações israelenses. Então, o ponto principal é que eles estão muito mais distantes de uma arma nuclear hoje do que estavam antes. O presidente tomou essa atitude ousada. Isso é o mais importante a entender. Danos significativos foram causados a vários componentes, e estamos começando a descobrir mais sobre isso. Entenda que a maior parte dos danos que ocorreram aqui em Fordov aconteceu abaixo do solo. É por isso que usamos armamento penetrante para isso. Por isso eu detesto comentar sobre essas histórias, porque muitas vezes a primeira versão está errada, e quem divulga tem um interesse por trás. E eu diria que essa história é falsa, e realmente não deveria ser reproduzida, porque não reflete com precisão o que está acontecendo aqui. Já existe uma avaliação completa dos danos exatos que foram causados? Bem, isso é complicado. Esse é um alvo muito específico, porque basicamente você fez um buraco no chão com 12 bombas incríveis, e depois foi 300 pés dentro de uma montanha. Então, não acho que vamos mandar alguém para dentro desse buraco tão cedo, lá nessas montanhas. Basta dizer que estamos muito confiantes. E, aliás, não sou só eu dizendo isso. O diretor da AIEA, essa foi a frase que ele usou outro dia. Ele disse que o programa nuclear do Irã parecia de um jeito antes do ataque, de outro depois do ataque, e são coisas dramaticamente diferentes. Essa é a frase dele, e ele é especialista nisso, não eu. Mas o mais importante aqui, no fim das contas, é que eles têm menos capacidade hoje do que tinham há apenas uma semana para produzir rapidamente uma arma nuclear às escondidas e ameaçar o mundo. E o presidente merece um enorme reconhecimento por tomar essa atitude ousada. E esses pilotos fizeram algo extraordinário. Eles voaram metade do mundo e lançaram 12 bombas de munição perfeitamente por um duto de ventilação, fazendo um grande favor ao mundo. Esses pilotos fizeram um trabalho incrível. Sério, eu fico impressionado com isso. É coisa de ficção científica. Quero dizer, você nem acredita que é possível, mas o que eles fizeram foi notável. Que é extremamente cético em envolvimentos estrangeiros baseados em informações confidenciais. Eles já viveram situações em que o governo dizia confie em nós, e isso não acabou muito bem. E esse é um dos motivos pelos quais muitos votaram no presidente Trump, como rejeição à era Bush. Pode explicar com mais detalhes a esses eleitores por que está tão confiante de que dano significativo aqui? Especialmente porque estamos vendo desses conflitos. Bem, parte disso está em fontes abertas por causa da Machar e outras tecnologias que mostram as imagens. Em Isfahan, havia esse local de conversão onde se transforma metal em algo útil. Isso foi destruído. Você pode reconstruir o que for destruído. Você poderia, se quisesse, mas está completamente destruído. Eles não conseguem fazer isso hoje. Além disso, estruturas de apoio ao redor foram afetadas. Em Natanz, instalação subterrânea, isso foi destruído. Basicamente, os israelenses causaram muitos danos ali. E os Estados Unidos com 2 munições pesadas que penetraram no solo e causaram mais danos. Então, já estava em péssimas condições e inutilizável, e agora está ainda pior. A mais difícil, a que foi realmente difícil, é Fordov, porque fica enterrada sob uma montanha, cerca de 200 a 300 metros abaixo da terra, ou pés, não me lembro. Era profundo. E não temos dúvidas de que o programa dele sofreu danos muito significativos, substanciais e duradouros. Aprenderemos mais e mais sobre isso, mas a linha de base é real. O dano foi feito. Disso, temos muita confiança. Lançamos 12 dessas coisas nesses buracos. Quero dizer, não é como se tivéssemos feito só algumas para ver como seria. Isso significa que o trabalho está feito e que podemos descartar a possibilidade de ataques em um futuro próximo?
Bem, esse nunca foi o objetivo aqui. O objetivo que o presidente estabeleceu eram 3 locais nucleares. Ele os selecionou como alvo. Ele disse: quero uma operação pontual em que entremos, eliminemos 3 locais nucleares, ataquemos esses 3 locais com força e saiamos sem perda de vida. A missão foi cumprida, sem escalada. A verdade é que isso aconteceu no sábado à noite. Na segunda-feira à noite, já tínhamos um cessar-fogo. 48 horas depois. Não só a atitude ousada do presidente, e ele merece crédito por ter tomado a decisão. Não só essa atitude ousada teve impacto, como eu realmente acho que ajudou a encerrar o conflito. Isso permitiu que Israel dissesse: ok, agora, os objetivos que queríamos alcançar com essa operação foram atingidos. E eu acho que o presidente merece muito reconhecimento. Ele tinha uma missão bem definida. Ele disse: é isso que vamos fazer. Vamos atingir 3 alvos. Não vamos atingir pessoas do regime. Não estamos tentando derrubar o governo. Não estamos querendo invadir. Vamos atacar. Nosso problema com o Irã é com o programa nuclear. Vamos atacar os 3 locais sobre os quais estávamos negociando. E depois vamos sair de cena. E foi isso que fizemos. É isso. Não vamos entrar em guerra com o Irã. Não. O presidente deixou claro que não quer guerra com o Irã e ainda busca um acordo. Acabar se envolvendo em uma outra. Bem, veja o que aconteceu. Quero dizer, basicamente voamos, como eu disse, meio mundo de distância. Lançamos essas armas em 3 pontos-chave, recuamos e pronto. Isso demonstrou uma tremenda quantidade de paciência estratégica por parte do presidente ao fazer isso. Ele definiu claramente o objetivo. Ele cumpriu com isso da forma limitada que havia definido. E então seguimos em frente. Não buscamos escalar a situação. Na verdade, buscamos a desescalada. Você viu que eles fizeram um ataque a uma das nossas bases depois de nos avisarem que fariam isso. Nada aconteceu. O presidente não respondeu. Algumas horas depois, tivemos um cessar-fogo e a guerra acabou. Agora, os problemas contínuos com o Irã permanecem. O problema é o regime. Se o regime quiser um programa nuclear civil, podemos negociar isso com eles. Se o que eles querem é uma arma nuclear, isso não vai acontecer. Acho que o presidente já provou que está disposto a agir quando diz que vai fazer algo. Algumas pessoas do seu partido realmente querem isso. Algumas pessoas realmente não querem isso. O presidente postou sobre isso, causando confusão sobre qual é a posição. Então, qual é a posição do presidente? Qual é a posição do governo? Não deveria haver confusão sobre o que o presidente disse. Se o regime no Irã não quer continuar gastando com terrorismo, obtendo armas nucleares, foguetes para atacar Israel e não desenvolver sua economia ou ajudar seu povo, talvez haja uma mudança de regime porque o povo do Irã vai ficar cansado deles. Sim. Não, escute, o mundo está cheio de regimes dos quais eu não gosto e dos quais o presidente não gosta, e muitos de nós gostaríamos que não existissem. O trabalho dos Estados Unidos não é sair por aí montando governos para cada país. O trabalho dos Estados Unidos é proteger nossa segurança nacional, nossa questão de segurança nacional. Com o Irã, um regime clerical que quer armas nucleares para nos ameaçar Israel hoje, nos ameaçar amanhã, o presidente deixou claro que isso não vai acontecer. É nisso que ele está focado. Acho que o que ele estava comentando e está absolutamente certo é, se o seu país continuar ficando para trás economicamente, porque vocês vivem sob sanções, porque insistem em patrocinar organizações terroristas ao redor do mundo e gastam todo o dinheiro com o Hamas e o Hezbollah em vez de investir no próprio povo. Sim, talvez haja uma mudança de regime, mas será porque o povo do Irã vai fazer isso. Mas esse não é o nosso plano. Nunca foi o nosso plano. Ele nunca falou, nenhuma vez, que esse era o nosso plano. O plano aqui era muito simples: atacar os 3 locais nucleares e sair. E ele fez isso. Nenhuma vida americana foi perdida. Nós perdemos, tragicamente. Mais americanos morreram evacuando do Afeganistão do que foram mortos nesta operação, porque o número nesta operação foi 0. Até o presente momento, e de forma mais específica, em relação à situação atual e aos desenvolvimentos recentes envolvendo a nação do Irã, como tem sido a evolução dos acontecimentos? Bem, os termos são simples. Israel disse que, por último, cumpriram, finalizaram sua missão. Desde o início, os israelenses tinham uma lista definida de objetivos a alcançar. Uma vez que cumpriram esses objetivos, eles consideraram a missão encerrada. Eles alcançaram esses objetivos até a noite de domingo, manhã de segunda-feira. Nos informaram que, após a operação atual, não pretendiam realizar mais nenhuma operação, a menos que fossem atacados pelo Irã. E foi nesse momento que o governo transmitiu, intermediários, os cataris e outros, que os israelenses nos haviam informado que a operação atual seria a última, a menos que fossem atacados. A mensagem era simples. Assim que saíssem, não me lembro o horário, talvez às 3 da manhã, horário de Jerusalém. Quando isso estivesse concluído, se o Irã não revidasse, Israel também não revidaria, e a guerra estaria encerrada. Essa mensagem foi transmitida sempre que você faz esses cessar-fogos, porque já vivemos essa experiência. Por exemplo, com a Índia e o Paquistão, sempre há alguns confrontos. O relógio estava ajustado errado e,
Por isso, perderam o horário. Neste caso específico, infelizmente, tragicamente, nessas horas finais, houve um ataque que matou pessoas em Israel. Isso realmente agitou as coisas. Acertou um prédio residencial e matou pessoas. Houve o foguete perdido. Não fazia parte de uma onda isolada. E os israelenses iam responder a isso. E o presidente pega o telefone e diz para eles: não façam isso. Se vocês fizerem isso, tudo vai recomeçar do zero. Os israelenses recuaram. Esse é o entendimento. Bom, custe o que custar, mas a questão é que foi a decisão certa dele. Ele é a única pessoa no mundo que poderia ter feito aqueles aviões darem meia volta e não foi uma decisão fácil para os israelenses porque eles tiveram que fazer isso, eu acho. Na época, morreram 5 pessoas naquele prédio. Pessoas lindas, famílias lindas, jovens mortos naquele ataque. Então foi difícil. Mas Israel teve sucesso extraordinário. Eles eliminaram os níveis mais altos da liderança. Suas defesas aéreas desapareceram. O Irã não pode defender seu próprio espaço aéreo. Então Israel terminou porque atingiu seus objetivos. Falando em algo que ninguém fez, muitos presidentes queriam que os membros da OTAN gastassem mais em defesa. A grande manchete da cúpula é que os países da OTAN concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 5% do PIB. O presidente teve uma relação delicada com a OTAN e também com a União Europeia. O que você acha que esse novo compromisso da OTAN vai fazer com essa relação? Que tipo de impacto isso vai ter? Deveria fortalecê-la. Quer dizer, eu chamaria isso de a cúpula de Trump porque isso realmente remonta, acredito, a 2018 e ao primeiro governo. Eu não estava aqui. Eu estava. Ok, isso pega, porque o motivo é que em 2018, na primeira cúpula dele, em 2017, há tempo, no primeiro governo, ele desafiou a OTAN. Um gráfico mostrou, esses países gastam 0,9% do PIB. Ele constrangeu vários países. E isso desencadeou uma série de eventos que pressionaram nossos parceiros europeus a gastar mais com defesa. Eu entendo, eles têm esses vastos programas de rede de proteção social que oferecem. Então, cada dólar gasto em forças armadas é dinheiro tirado da educação, da saúde, de tudo aquilo de que as pessoas passaram a se beneficiar no seu governo. E essas são decisões difíceis. Mas veja onde estamos apenas alguns anos depois. A combinação da pressão do presidente Trump em seu primeiro mandato e depois uma invasão completa e guerra na Europa por Vladimir Putin levou agora praticamente todos os países, todos os parceiros da aliança da OTAN, a se comprometerem a atingir aquela marca de 5%, com exceção, infelizmente, da Espanha, que tem. Bem, isso é um problema. Quer dizer, é um grande problema. Eles alegam que conseguem fazer por menos, mas a Espanha, neste momento, enfrenta grandes desafios políticos internos. Eles têm um governo de centro-esquerda que basicamente quer gastar muito pouco ou quase nada com o setor militar. E eles têm sido recalcitrantes. Acho que esse é um dos temas que os líderes vão ter que enfrentar hoje. É uma pena, porque a Espanha é um país com capacidade e contribuinte. Eles enviam tropas, treinam tropas e conseguem fazer certas coisas. Nós temos presença em solo. Mas não acho que o acordo que a Espanha alcançou seja sustentável e, francamente, coloca o país numa situação muito difícil em relação aos aliados. Então, a OTAN, eu acho, tem a chance de ser, se todo mundo cumprir com seus compromissos, uma aliança muito mais forte, com parceiros mais capazes. E, francamente, permitir que os Estados Unidos continuem sendo um membro vibrante e forte da aliança, o maior deles, mas também realocar recursos para outras partes do mundo sem enfraquecer a força da aliança. No momento, as coisas só parecem estar piorando nesse conflito. Nas últimas semanas, ocorreram alguns dos ataques mais mortais contra civis ucranianos desde o início da guerra. Você participou dessas conversas de alto nível com autoridades russas. O que mais, neste momento, o governo está fazendo para aumentar a pressão sobre a Rússia? Não acho que o termo seja esse. Muita gente gosta de falar sobre pressão sobre a Rússia. Nossa percepção é que os russos vão tentar conquistar no campo de batalha o que exigiram na mesa de negociações certos territórios em suas linhas administrativas. Achamos que vai ser muito mais difícil para eles conseguirem isso do que eles imaginam. A verdade é que só neste ano, desde janeiro, mais de 80 mil soldados russos foram mortos. Só desde janeiro. Acho que, se você comparar com os ucranianos, os números são muito menores. Então, a proporção de mortes é muito ruim, mas Putin continua alimentando a máquina de guerra. Gostaríamos que esse conflito terminasse. É sangrento, é destrutivo, é sem sentido. Mas, mesmo assim, eles não demonstraram disposição para avançar. Então, vamos continuar engajados. O presidente vai continuar engajado. Olha, o presidente. Bem, engajado no sentido de que é uma oportunidade para fazermos a diferença e levá-los à mesa de negociações. Vamos aproveitar essa oportunidade. Ele quer ver essa guerra acabar. Muita gente está dizendo para impor mais sanções. Agora, o Congresso está trabalhando nisso. Isso pode acontecer.
Conversamos com ele sobre como formular e estruturar, porque precisa ter flexibilidade para que o presidente possa impor sanções. E não retiramos nenhuma das sanções que já aplicamos. Todas as sanções contra a Rússia continuam em vigor. O que todos precisam lembrar é que no momento em que impusermos sanções à Rússia, se fizermos o que todos querem, chegar e esmagá-los. Com mais sanções, provavelmente perderemos nossa capacidade de conversar com eles sobre o cessar-fogo. E então, quem vai conversar com eles? Porque eles não conversam com mais ninguém na Europa. Eles não conversam com mais ninguém no mundo que esteja do nosso lado nessa questão e que enxergue as coisas como nós. Então, não acho que o presidente saberá o momento e o lugar certos em que talvez precise fazer isso. Ele já disse que talvez precise fazer isso, mas se ele fizer, é quase como admitir isso. Isso não vai ser negociado tão cedo. Então ele quer dar todas as oportunidades para ter influência sobre a Federação Russa um cessar-fogo. Essa é a opção que ele está tentando preservar, pois é a opção da paz. Esta administração é a diversidade ideológica do gabinete do presidente Trump. Eu fico curioso se você poderia levar para dentro da sala sobre a variedade de opiniões sobre esse assunto. Mas o espectro de Falcão é isolacionista. E como são essas conversas internamente? Não, bem, internamente, só existe um presidente dos Estados Unidos. Eu acho curioso quando as pessoas argumentam como se isso fosse um governo de coalizão. Só existe um voto aqui. O presidente dos Estados Unidos é o comandante em chefe. Bem, isso é diferente. Então, as pessoas vão te dar suas opiniões, e você pode dar opiniões, mas, no fim das contas, só existe uma decisão. Nosso trabalho internamente é fornecer ao presidente as melhores opiniões, as melhores ideias, oportunidades. E também, se alguém trouxer uma informação que achamos que não é precisa, questionar a precisão. Uma das grandes vantagens é que a maioria das pessoas, pelo menos na área de segurança nacional, já se conhece há muito tempo. John Radcliffe, o vice-presidente. Eu conheço o chefe de gabinete há muito tempo. Eu conheço o Pat Exeter desde antes de tudo isso. Então, todos nós já nos conhecíamos. Por isso, temos uma relação de trabalho muito boa. E State Volkov é de Miami. Eu o conheço bem. Ele é de Nova York, mas todo mundo de Nova York é de Miami. E também é uma das melhores pessoas do mundo. Então, eu acho que, mas no fim das contas, uma vez que o presidente toma uma decisão, os instintos dele são impressionantes. E a gente precisa valorizar isso. Essa é uma das coisas pelas quais o povo dos Estados Unidos votou. Um presidente que tem instintos incríveis sobre o que é certo fazer. E o nosso trabalho é colocar isso em prática. Quando ele diz, é nessa direção que eu quero ir, nosso trabalho não é passar o dia inteiro tentando fazê-lo mudar de ideia. Depois que ele toma uma decisão, nosso papel é sair e garantir que as ordens do presidente sejam cumpridas. É assim que as administrações funcionam. Quando as administrações fracassam, é porque você está cercado de pessoas que não concordam com você. E aí, não importa o que o presidente ordene, elas passam o tempo tentando miná-lo. Temos um presidente. Ele se curvou muito claramente. Tão claro quanto qualquer pessoa expôs suas opiniões, inclusive política externa. Foi nisso que o povo do nosso país votou. É assim que nossa república funciona. E nosso trabalho é sair e operacionalizar, executar a visão do presidente, com base em instintos realmente misteriosos. Sim, sem querer ofender esses caras, mas eu já vi as fotos de antes e depois do secretário de Estado Blinken e do ex-assessor de Segurança Nacional Jake Sullivan. Eles não parecem tão bem no final de tudo isso. É, bom, que animador, fazer um desses trabalhos. Quero dizer, tem muita gente dizendo, como diabos você está aguentando esses trabalhos? Quero dizer, esses dois chapéus. E quais são as concessões que você tem que considerar? Na verdade, não existe. Quero dizer, em muitos casos, você acaba estando nas mesmas reuniões ou nos mesmos lugares. Só tem uma pessoa a menos ali. Se você parar para pensar, os dois trabalhos realmente se sobrepõem em muitos casos. Existe a função de comandar a agência do Departamento de Estado. Mas o que percebo, em muitos casos, é que quando alguém vinha a Washington para reuniões e queria se encontrar com o Conselheiro de Segurança Nacional e comigo, como secretário de Estado. Agora eles podem fazer as duas coisas em uma única reunião. O mesmo acontece quando estamos sentados à mesa. Por exemplo, na sala de situação, havia uma cadeira para o Conselho de Segurança Nacional, outra para o Departamento de Estado. Agora, ambos estão lá. Sabe, bem, quando há um conflito, sim. Quero dizer, e o que tivemos nas últimas semanas foi que sabíamos que algo poderia estourar no Oriente Médio. Gerenciamos nosso papel. Você passa mais tempo. Mas eu vou ao Departamento de Estado todos os dias porque temos muitas reuniões bilaterais com ministros estrangeiros para a cidade. Então eu vou encontrá-los lá, mas é tudo bem integrado. Mudou muito sob o seu comando, e acho que muita gente sabe qual é o papel do secretário de Estado. Mas como você enxerga o que é o NSC do Marco Rubio?
Bem, não é o NSC do Marco Rubio, é o NSC do Donald Trump. E o quê? O trabalho dele é coordenar as agências para executar a missão do presidente. Então, é como o maestro de uma orquestra. O NSC não toca o clarinete, nem a flauta, nem o violino. O papel dele como maestro é garantir que todos estejam tocando a partitura de acordo com o seu instrumento. E assim, você coordena os diferentes elementos do nosso governo dependendo do tema, da questão de segurança nacional. Então, se for, neste caso, o que estava acontecendo nas últimas semanas é garantir isso. O Departamento de Defesa, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, sabe? Todos os diferentes elementos do governo estão representados à mesa e cada um deles tem uma parte ou algo que deve executar e está fazendo a sua parte. Mas, no fim das contas, as ideias e a execução vêm das agências individuais. O trabalho do Conselho de Segurança Nacional é apenas coordenar isso, garantir que todas as agências estejam trabalhando juntas e cumprindo sua parte do plano estratégico mais amplo. Então, temos uma ótima equipe no Departamento de Estado. Tudo funciona de forma integrada. Tem funcionado muito bem e o resultado comprova isso no que vimos em relação a Israel e ao Irã. Obrigado.